Gatilhos mentais. Para que serve? Por que que eles convertem tantas vendas? Por que eles fazem tantas vendas às pessoas? E por que é um dos assuntos mais importantes, a base do marketing digital? Veja bem, imagine que a internet é uma BR e ali tem vários veículos andando em alta velocidade. Assim são as pessoas, elas estão ali passando com os olhos, lendo rapidamente as informações, cruzando. As pessoas estão navegando pela internet, em seus carros, em seus celulares, em seus computadores, a altas velocidades. E de repente você vai querer chamar a atenção da pessoa para que ela fique ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos te ouvindo. Como conseguir a atenção das pessoas? Como cativar as pessoas? Como deixá-las presas? Como você está numa BR, vários veículos dirigindo, você vai colocar um outdoor e a pessoa falar: nossa, esse assunto me interessa. Parar o carro e te dar atenção. Para isso que servem os gatilhos mentais. Gatilhos são formas, digamos assim, de manipular as pessoas. São programações pré-estabelecidas do ser humano que fazem ele prestar um pouquinho mais de atenção, que fazem ele estar dirigindo o veículo, ver uma coisa que muito interessa ela no cartaz, no outdoor, para ser capaz de sair da BR, parar de navegar na internet, parar o carro e ficar 1 ou 2 minutos te dando atenção. Para isso que servem gatilhos mentais. E existem vários deles. Eu vou dar alguns exemplos simples e vou também dar os exemplos de como isso converte mais em atenção, em mais resultado. Eu vou falar, por exemplo, de um gatilho mental da história. Esse é um gatilho muito interessante que, assim, no nosso DNA, parece que está ali no nosso próprio DNA escrito que você vai gostar de ouvir histórias. E quando uma pessoa começa a contar uma história, meio que magicamente você para e presta atenção no que ela está falando. Até ela acabar a história. É meio difícil sair de uma história antes dela acabar. Então isso é usado muito em lançamentos, em cartas de vendas. As pessoas começam a contar a história dela. E elas contam de uma certa maneira que prende a atenção das pessoas, usando ali alguns outros detalhezinhos, alguns outros gatilhos mentais. Mas esse é um gatilho muito interessante, que é o da história. Contar histórias é muito interessante. Quer ver 2 exemplos? Se você olhar, independente de quem você vote, se você olhar um discurso do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, você vai ver que o Lula ele é altamente carismático, consegue mover uma multidão de pessoas. E quando você vai analisar o que ele fala, ele tem muitas histórias. Ele fala assim: você sabe que um dia eu estava lá da siderurgia e aconteceu isso, e convoquei as pessoas, e ele começa a contar aquelas histórias dele treinadas, e aquilo ali a pessoa não consegue sair antes de acabar de ouvir a história. É carisma. Você quer ver um outro lugar onde existem muitas histórias e talvez por isso tenha conseguido carregar multidões? A Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias. Então o gatilho da história é um gatilho que retém a atenção da pessoa. Quer ver um gatilho muito interessante? E eu vou dar só mais esse gatilho nesse vídeo. O gatilho da autoridade. Quando você tem autoridade para falar de um determinado assunto, as pessoas te dão mais atenção, elas param para te ouvir. Eu vou te dar aqui um exemplo bem particular. Eu comecei a gravar vídeos para concursos públicos e eu vi que alguns vídeos tinham muito mais visualizações que outros. Basicamente, digamos que fosse falar um vídeo de concurso público que fosse falar sobre... Você vai sentir agora no seu coração a diferença, presta atenção. Eu vou falar sobre a escala de trabalho da PRF. Um videozinho sobre escala de trabalho. E eu falava assim: a escala de trabalho da PRF é a seguinte forma: o policial rodoviário federal trabalha 1 dia e folga 3. 5 segundos, uma introdução de vídeo. Sabe o que eu via? Eu via as pessoas começando a assistir, saindo, a audiência despencando, porque o YouTube dá a estatística do vídeo. Agora eu vou dar a mesma informação, mas vou dar um gatilho de autoridade. E se você não conhece a minha história, você vai sentir assim: caramba, você vai sentir o impacto. Se você já me conhece, você vai entender o impacto nos números, porque aí se você já me conhece, talvez não te faça tanta surpresa. No mesmo vídeo eu vou falar aqui uma coisa absolutamente real. Em 2009 eu passei na Polícia Rodoviária Federal. Eu sou ex-PRF, eu trabalhei há 3 anos e eu saí porque eu passei em outros concursos públicos que pagam melhor. Então hoje eu estou em concurso público que paga bem mais, por isso eu saí, mas
Eu trabalhei lá 3 anos, então eu sei muito bem como que é a escala de trabalho. Você trabalha um dia e folga 3. E eu lembro que o dia que eu trabalhava, 24 horas, era um dia muito exaustivo. E mais os 3 dias de folga, por outro lado, te compensam, você descansa o corpo. Fim da introdução. Percebeu que eu dei a mesma informação, só que dessa segunda forma eu falei assim, olha, eu passei na PRF em 2009, eu trabalhei lá, depois eu passei em concursos ainda melhores, hoje eu sou outra coisa, hoje eu sou fiscal do trabalho e não estou mais na PRF. Você percebeu que eu dei a entender de autoridade aí? Eu sei do que eu estou falando. E pode parecer, assim, uma diferença pequena de informação. Porque, na verdade, a informação não era que eu passei na PRF, sim que você trabalha um dia e folga 3. Você sempre tem essa informação. Só que quando você vê as pessoas assistindo o vídeo, você vê assim, quando eu começo falando, demonstrando que eu sou autoridade naquele assunto, as pessoas ficam assistindo. 90%, 80% ficam assistindo o vídeo. Porque elas estão falando, opa, esse cara passou na PRF e deve saber o que está falando. Deixa eu prestar atenção nele. Então, nesse caso, eu sou autoridade de aprovação da PRF, mas na verdade você pode ser autoridade em qualquer assunto. Se eu fosse falar no concurso de juiz, eu teria muito menos autoridade, porque eu não sou juiz. Se eu fosse falar de um assunto de auditor do trabalho, eu teria mais autoridade de falar. Se eu fosse falar de um assunto de como fazer bolos para venda e ganhar renda, você sentir que eu não sou autoridade nisso, quer ver? Eu falava assim, por exemplo, sabia que é possível vender bolos e ganhar R$1.000, R$2.000 por mês trabalhando dentro da sua casa? Agora, olha uma pessoa que tem autoridade nisso, poderia falar. Ia falar logo de cara, no comecinho. Eu ganho R$2.000 por mês vendendo R$2.000 por mês vendendo bolo em casa, trabalhando só 1 hora por dia. Vou te ensinar como você pode fazer isso. Percebeu que eu estou demonstrando de cara a autoridade? A pessoa que tem interesse nisso vai ficar mais tempo. Se depois de falar autoridade eu vier com uma história, você sabia que isso retém mais as pessoas. Eu estou falando da diferença de 10 vezes mais, às vezes 100 vezes mais, às vezes 1000 vezes mais. Mano, não é possível reter 1000 vezes mais. É sim, olha só. Quando você faz um vídeo ou uma carta de texto do jeito certo, primeiro, do jeito errado, digamos que ela converta 1%. Você mostra um vídeo para uma pessoa, para 100 pessoas, uma vai clicar num link. Uma pessoa vai comprar o produto. Você mostrou para 100. Mas quando você faz com gatilhos mentais certos, com autoridade, você consegue 10 pessoas clicarem. Dá 100, 10 pessoas clicarem. Só que, como o seu vídeo tem mais retenção, sua carta de venda tem mais resultado, o que acontece? O próprio YouTube, Google, entrega mais o seu vídeo, porque ele está vendo que as pessoas estão interagindo mais com ele, estão assistindo mais. O que o algoritmo faz? Joga mais tráfego. Ou você poderia colocar com tráfego pago na sua página de vendas. Digamos que você gaste R$100 numa página de vendas e ela conseguir te dar R$500 de retorno, o que você vai fazer? Você vai investir 1.000 para te dar 5.000 de retorno. Então o seu resultado foi 100 vezes, 1000 vezes maior, por causa, às vezes, só de gatilhos mentais certos. Esse aqui foi o primeiro vídeo do meu canal. Eu vou colocar aqui mais vídeos eventualmente e o convite agora é para você se inscrever no canal, que esse aqui vou falar só de marketing digital, de vendas na internet. E comenta aí, se inscreva no canal e assista mais um vídeo que deve estar aparecendo aqui na tela. Ivan Andrade aqui.